Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Ah, bom. Achei que eu tinha ficado meio sozinho por aqui, assim. Eu não perco essa mania, né? Toda vez eu faço a mesma coisa, vocês olham para mim e dão risada assim, né? Mas é muito bom estar junto com vocês de novo, poder rever vocês, matar a saudade, ganhar um monte de abraço carinhoso, né? E ver gente nova também, que também é muito bom. É sempre precioso isso. A gente tem estado lá esse semestre em Pompeia, no trabalho de plantação da IPI lá. Tem sido um grande desafio para nós, né? Começar tendo nada, né? Mas Deus tem feito algumas coisas assim muito preciosas, muito especiais. Tem nos levado a percorrer caminhos que a gente nunca imaginou que pudéssemos percorrer. Principalmente numa ação de plantar a igreja, mas tem sido algo muito gratificante, muito gostoso, e a gente quer agradecer. Eu falo a gente porque eu sei que eu, minha casa, né, minha esposa, meus filhos são alvo das orações de vocês, e podem ter certeza que é isso que tem sustentado, guardado, mantido, fortalecido e estimulado a gente a nos mantermos firmes no cumprimento desse propósito que o Senhor tem para nós. Então, glória a Deus. Eu quero estar aqui com você e eu quero compartilhar com você uma palavra com o seguinte tema: plante bem, colha bem. Plante bem, colha bem. Então vamos lá. Até porque, né, se a gente não plantar, a gente não colhe. Não tem jeito, né? Esse é um princípio de Deus que não muda. A gente nunca vai conseguir colher absolutamente nada se a gente não semear primeiro, se a gente não plantar primeiro alguma coisa ou muitas coisas, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, no verso de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24. Encontramos? Podemos dar sequência na leitura aí? Joia! Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou uma boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Vamos orar mais uma vez. Você pode me acompanhar, por favor? Papai, nós pedimos que através da Tua palavra o Senhor continue ministrando o nosso coração. Nosso coração já se alegrou, nós já celebramos o Senhor, nós tivemos o privilégio de ofertar ao Senhor, nós tivemos o privilégio de entoarmos ao Senhor canções que expressam aquilo que nós queremos oferecer ao Senhor diariamente. Mas nesse instante, continua no comando de todas as coisas e que a Tua voz alcance o nosso coração, porque é apenas a Tua voz que pode penetrar o nosso coração, que pode abrir os olhos do nosso entendimento e nos dar compreensão
de diversas situações da nossa vida e como a tua palavra pode se aplicar nela. Faz isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, deixa eu dar para vocês algumas pequenas informações antes da gente pegar o conteúdo em si do texto. Jesus usa uma parábola e ele fala de duas espécies de vegetais. Ele fala do joio e do trigo. Quem já viu o joio e quem já viu o trigo? Deixa eu ver se tem alguém que já viu. Alguém já viu? Alguém já? Eles são muito diferentes? Quem já viu? São muito parecidos, não é assim? Eles são bem parecidos. E às vezes as diferenças não são perceptíveis de uma maneira muito fácil. Na verdade, conforme Jesus diz, vai ter apenas um momento em que nós vamos poder diferenciar um do outro, que é exatamente na hora em que for feita a colheita daquilo que está plantado. Mas vamos pensar comigo. Uma das primeiras diferenças que a gente vê é o tipo de raiz que eles têm. A raiz do trigo, ela é uma raiz mais sensível, ela é mais fininha e ela é mais superficial. A raiz do joio, ao contrário, ela é mais densa, ela vai mais profundo no solo. Se nós olharmos para as hastes, a haste do joio, ela é mais grossa, ela é mais firme e fica mais ereta. A do trigo, ao contrário, ela é mais fina, ela é mais flexível e ela tende a ter inclinações. Mas talvez uma das maiores diferenças seja quando a gente vê os grãos na ponta das suas hastes. Além de uma cor um pouquinho mais escura que o joio tem, e a do trigo um pouco mais clara, essas espigas ali no topo da haste do joio, elas também tendem a permanecer em pé, mais eretas, ao contrário das espigas do trigo, que tendem a se inclinar. E sabe o que é que leva a espiga do trigo a inclinar e a do joio permanecer mais ereta, mais em pé? Enquanto eu estudava, eu fui assistir um vídeo para verificar e achei um que foi muito interessante. Um agricultor, ele estava no meio da plantação de trigo dele, junto com o funcionário dele, e eles pegam um ramo do joio e o funcionário esfrega nas mãos, e a única coisa que sobra na mão daquele homem é palha, porque o joio não tem semente, apenas a palha. E quando pega a espiga do trigo e esfrega, na mão dele sobram sementes. Então a gente começa a perceber que muito além das aparências, a gente precisa observar aquilo que realmente é importante dentro de qualquer caminhada ou de qualquer área da nossa caminhada cristã. A aparência, ela nunca vai nos levar a termos uma colheita farta, ela nunca vai nos levar a atingirmos os objetivos que a gente tem. O que vai nos levar a termos uma colheita abundante, farta, realmente frutífera, são as sementes que nós estamos semeando. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você na nossa caminhada cristã, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja no nosso trabalho, na nossa ação profissional e também na nossa vida comunitária, como comunidade de fé. Jesus, a primeira coisa que ele ilustra para nós nesta parábola é que o reino de Deus, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos parte integrantes, importantes e ativas na plantação e na expansão desse reino, é que é uma semeadura constante e permanente e contínua. Ele olha para nós no verso 24 e ele diz que o reino de Deus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Primeira coisa que eu e você precisamos avaliar, e queridos, nem sempre é muito fácil fazer isso, mas necessário: qual é a semente que nós estamos usando? Qual é a qualidade
da semente que nós estamos utilizando. E como já foi dito aqui hoje, não há uma semente sequer que vá ser frutífera na nossa caminhada se ela não nascer da palavra de Deus. Se nós não estivermos em contato e nos alimentando permanentemente dela. Porque guarda uma coisa, ninguém pode dar aquilo que não tem. Você já se decepcionou com alguém? Com certeza, né? Não vou pedir para você expor, claro, mas você já passou por decepções. Eu também, em todos os sentidos, de diversas formas, das mais variadas formas. Não é assim? Muito bem. Por que é que as decepções acontecem? Porque muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente não mede muito bem quais são as sementes que nós estamos usando. Às vezes aquilo que nós estamos sonhando em ter não é a semente correta que nós estamos usando. Eu quero ter um relacionamento com a minha esposa que seja saudável, e a cada dia mais saudável. Ok, o que é que eu tenho que semear no coração da minha esposa? Amor, carinho, afeto, respeito, honra. E se ela quer ter o melhor de mim, ela tem que fazer o quê? Ok, se eu quero ter um bom relacionamento com vocês, pastor, ovelha, ovelha, pastor, o que eu tenho que fazer? Pegar cada um dos seis, pegar pela orelha assim, vou pegar o Levi aqui, vou catar o Levi e vou levar ele junto comigo. O Levi vai olhar para mim e vai falar o quê? O que esse cara está pensando? Nem meu pai, ele é que estava vindo com essa conversa aqui. Não é assim? Agora, se eu me aproximo, e eu me aproximo semeando na sua vida princípios, valores, respeito, honra, o que é que eu vou colher no retorno? A mesma coisa. Entende? Agora, se eu não tenho isso guardado dentro de mim, existente dentro de mim, como é que eu vou dar? Eu não vou conseguir. Ninguém vai conseguir. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, porque aquilo vai ser fabricado, manipulado, não vai ser natural, não vai ser aquilo que realmente Deus plantou dentro de mim, ou dentro de você. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde aí. A segunda coisa que eu quero que você pense, no verso 25, Jesus é muito claro, e ele é muito objetivo, porque ele olha e ele diz o seguinte, ele descreve uma cena depois do plantio, e os funcionários do dono daquele campo se aproximam dele e diz: o senhor não plantou uma boa semente no começo? Aquela semeadura toda que a gente fez, a semente não era boa? O dono do campo olha e diz: sim, ela era boa, eu sei qual foi a semente que eu comprei, eu sei o que foi que eu mandei vocês plantarem, semearem na terra, no terreno. Mas então, como é que no meio do trigo tem joio agora? Como é que no meio da boa semente agora tem algo que não serve, que não é útil, que é ruim, que não é frutífero? E aquele dono do campo, ele olha e ele diz claramente para os seus empregados, ele olha e diz: houve um inimigo que fez isso. Isso não foi obra minha, não é resultado das minhas escolhas, nem da semente que eu comprei e mandei vocês plantarem, também não é resultado do seu trabalho, do trabalho de vocês, que possa ter sido mal feito, ou que vocês tenham burlado alguma coisa para causar dano para mim. Não, isso foi obra de um inimigo, que de forma sorrateira, noturna, foi lá, semeou e depois sumiu. Quando nós pensamos no inimigo que nós temos,
A maioria dos estudiosos diz a respeito desse texto, diz que pode ser, e certamente há essa ação, de uma ação diabólica, demoníaca, onde aquilo que nós estamos semeando e plantando e procurando fazer da melhor maneira possível, sofre um ataque diabólico que vem para desfigurar, para tornar ruim aquilo de bom que a gente está produzindo, está querendo produzir, que a gente está plantando. Mas também pode ser fruto de uma ação humana, não exclusivamente diabólica, mas às vezes alguém mal intencionado interfere e intervém naquilo que você está fazendo e muda o resultado da história. Não quero entrar no mérito do porquê se faz isso. Há uma má intenção e fim de conversa, está ali. E nós precisamos entender que isso pode acontecer. Já dizia, estou me lembrando da minha avó, mas ela sempre dizia assim, que de boa intenção o inferno está cheio, né? E gente mal intencionada você tem em tudo quanto é lugar. E a gente tem que saber que nós estamos lidando com isso, faz parte da realidade de onde nós vivemos. Infelizmente existem pessoas que por má índole estão agindo de maneira maldosa, e às vezes querem prejudicar um ou outro. Faz parte da natureza caída do ser humano. O homem, a mulher, o jovem, a criança, distante de Deus, que não passa pelo processo do novo nascimento, de uma regeneração, de santificação, ela vai ter uma natureza maligna, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E nós precisamos saber como lidar com isso. E a tendência nossa é fazer exatamente o que os servos desse homem fazem. O Senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Rapidamente. Uma ação rápida, prática, não é assim? Vamos lá e vamos arrancar aquilo. Não presta, não foi a gente que fez, está prejudicando, nós temos que arrancar. O dono do campo olha para aquele servo e diz: não, nada disso, não coloquem a mão agora, porque se vocês forem arrancar agora o joio, vocês vão arrancar o trigo junto, e nós vamos perder a nossa colheita. Lembram lá no começo, quando eu estava descrevendo o joio e o trigo? A semente a raiz do joio, por ser maior, mais densa, mais profunda, ela envolve toda a raiz do trigo. A raiz do trigo fica presa nas raízes do joio. E se a gente chegar lá fora da hora e for lá puxar, vai sair o quê? Os dois vão sair. E nós vamos perder tudo isso. Nós vamos perder aquilo que estamos semeando. E aí nós começamos a aprender algo que nós não gostamos muito, que não é muito simpático para nós. Conviver por algum tempo com alguma coisa que nós sabemos que não é útil, que é ruim e que causa dano. Nem sempre a gente consegue arrancar as coisas danosas rapidamente, agressivamente, sem causar danos ainda maiores. Nem sempre. Não estou dizendo que isso é uma regra única, ou que todas as vezes é assim, mas existem momentos em que é. Existem coisas, momentos ou circunstâncias na vida da gente, que se a gente rapidamente, precipitadamente quiser ir lá e arrancar, nós vamos causar um prejuízo maior do que aguardarmos a hora certa de fazer isso. Vamos pensar de forma prática? Vamos? Deixa eu ficar dentro da minha casa, que depois lá a gente resolve, né? Mais fácil. Também até ela concorda comigo. Falei que eu tinha que semear coisa boa, né? Aí de repente, ao invés de continuar honrando, amando, cuidando e etc., eu começo a dar desprezo,
eu começo a maltratar, eu começo a jogar palavras ofensivas, a reação imediata dela vai ser o quê? Toma lá da cá. Não é assim? Toma lá da cá, Deus levou. O que é que vai acontecer com esse relacionamento? Em pouco tempo acaba, porque ela não vai querer ser maltratada, eu não vou aceitar a resposta de maltrato, porque eu vou achar que não é, e a gente vai pegar, botar a mão, vai arrancar todas as coisas boas que nós semeamos ao longo do tempo. Estou usando o relacionamento pessoal, marido e mulher, para exemplificar todas as áreas. Pensa no seu trabalho. Pensa nos seus companheiros de trabalho. Nas pessoas que convivem diariamente com você. Na empresa, no campo. Se você trabalha na área de vendas, o dono da empresa que você quer colocar o seu produto. Pensa no convívio da sua comunidade de fé. Não se precipite, querido. Existem coisas, é a sequência que Jesus nos ensina. Existem coisas que nós precisamos aguardar o tempo certo para agir. Existem momentos da nossa caminhada em que nós precisamos suportar um pouco a presença do joio, para podermos retirá-lo da maneira certa e no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 diz exatamente isso para nós. Há um tempo certo para todo propósito, para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo de amar, tem tempo de odiar, tem tempo de rir, tem tempo de chorar, tem tempo para tudo. E isso está se tornando ainda mais difícil nos dias atuais. Com essa coisa do 5G então, né? A gente, eu de vez em quando eu fico olhando meu menino, o Andrezinho, está completando 12 anos, fera. Aí ele vem, pai, você viu o meme novo que saiu? Não, pai, filho, não vi não. Né? Não vi. Olha ele aqui. Aí eu vou, pego com ele, a gente racha o bico de rir. Ele olha para mim, pai, esse é o top, está no top da parada. Ah, legal, filho, bacana. Passa 15 minutos. Pai, tem um que está melhor que aquele lá. Aquele lá já perdeu. Esse aqui é muito melhor. E se eu ficar ali do lado, a cada 15 minutos ele vai me dar um melhor. Porque é assim que está funcionando. Aí eu olho para você e digo, ó, Jesus está ensinando a gente que a gente precisa segurar um pouquinho o rojão e aguentar o joio no meio. Você vai olhar para mim e vai falar o quê? Pastor, o senhor pirou, né? Agora o senhor abusou, agora o senhor forçou a barra. Como assim? Se você quiser colher o trigo que você plantou e ter todo o fruto daquela colheita, você vai ter que saber esperar a hora certa. E a direção do dono do campo, ela é muito objetiva. Ele olha para os seus empregados, acompanha comigo. Verso 30. Deixa que cresçam juntos. Os dois crescem, até chegar a hora da colheita. Então eu vou dizer aos encarregados da colheita, quer dizer, já era outro grupo que ia fazer a colheita, não era o mesmo grupo que tinha plantado. Eu vou dizer para eles: junta o joio, amarra eles, porque a utilidade disso daí é ser queimado. Nessa hora que eles amarrarem os feixes, não vai mais atingir o trigo, porque aí pode-se tirar o trigo primeiro e depois juntar o joio. Separa uma coisa da outra, tira o trigo, leva para guardar, para armazenar, para dar o uso que ele tem,
E o joio, agora é a hora de ser queimado, é a hora dele ser destruído, dele não continuar causando o dano que ele causava no começo. Conseguiram entender isso, queridos? Existem coisas na nossa vida que realmente não têm utilidade nenhuma, mas eu e você não podemos simplesmente sair de forma afoita, rápida, precipitada, querendo arrancar tudo da nossa história, achando que aquilo vai resolver todas as coisas, porque não vai. Tem coisas que nós temos que ir vencendo etapa por etapa, respeitando um processo, até chegar lá, até chegarmos na hora da colheita. É hora de você observar e pensar um pouco. Aquilo que você semeou, ou vem semeando, tem uma boa qualidade? Eu quero crer que sim, que você está sendo cuidadoso, zeloso disso, escolhendo uma boa semente. Mas entre o processo que começou com a semeadura, aquela semente germinar, ela começar a crescer, você olhar para ela e dizer: o fruto está começando a chegar, e a hora da colheita, ao longo de todo esse processo, você vai sofrer algumas intervenções desagradáveis, vão acontecer, é inevitável na nossa caminhada, é inevitável, seja porque há uma ação diabólica contra a tua vida, e aí você precisa fazer uso das armas espirituais que Deus nos dá, seja por fruto de ação humana, por maldade mesmo, a gente vai precisar saber lidar com elas, e nós vamos precisar saber a hora certa de usar as armas certas, para usarmos na hora certa, para nos livrarmos daquilo que nos causa dano, para não perdermos a colheita que nós estamos almejando alcançar, ou ter no final desse processo. Você pode pensar isso na sua vida pessoal, na sua profissão, na sua família, nos posicionamentos e atuações dentro da comunidade de fé, porque tudo isso está inserido no reino de Deus. E se eu e você tomarmos esses cuidados todos, e aí deixa eu terminar com uma coisa: nunca se julgue autossuficiente, nunca ache que você vai saber lidar com todas as coisas, porque não vamos. Nós sempre vamos precisar ter alguém perto que possa nos aconselhar, nos orientar e nos mostrar um caminho. Fecho o parênteses para você. Que a tua colheita seja farta, abundante, e mesmo diante dos momentos árduos e difíceis, doloridos até, não se precipite em querer tirar as coisas do caminho para você não perder a boa semente também. Às vezes um pouquinho de paciência leva você a uma grande colheita. É isso que o Senhor promete para nós. Deus os abençoe, querido. Pastor Guto. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos entoar um cântico. Depois nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa noite, por esse culto. Amém.
temos 3 coisas que a gente pode pensar que não serão abalados, né? O próprio Deus, as suas promessas e a sua palavra. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece, amém? Por isso que Deus, a Bíblia não fala dele ser fiel com você, fala dele ser fiel com a palavra dele. Se você está debaixo da palavra fiel dele, você recebe a fidelidade dele. Deus não tem fidelidade, Deus não é fiel com quem não é malandro. Entende o que eu estou falando? Tem que estar debaixo do princípio da palavra de Deus, tem que estar debaixo dos valores da palavra de Deus, e a palavra vai permanecer, porque a palavra é do Senhor, amém? Então nós estamos protegidos por isso que fala, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Falei no começo aqui do culto da fé, o escudo da fé com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. É essa palavra que te reveste, que te protege, capacete da salvação, couraça da justiça, é a palavra. Você quer sair de casa desprotegido, quer que não receber ataques? Quem é que sai para uma guerra sem estar protegido? Aí leva para o lado, para tudo quanto é lado, quer colocar a culpa em Deus. Espera aí, minha palavra está lá, ô miserável, está lá. Você saiu desprotegido hoje, nu, totalmente exposto. Aí Deus fala assim, vai lá, veste a armadura. Aí você vai ver, não vai faltar guerra, vai ter guerra, mas você vai estar protegido. Os irmãos estão entendendo a palavra? Vai passar céus e terra, mas a palavra que já dizia para mim e para você, que o inimigo anda ao derredor, também é fato. Também é fato. Então sai com essa palavra que foi pregada hoje, de plantar a boa semente, mas deixa a boa semente ser plantada no seu coração também, que vai te dar segurança e certeza de que você não titubeia, ou melhor, não tenha dúvida de que você é trigo, porque no meio dessa plantação tem joio. Tem joio. Feche seus olhos. Pai bendito, recebe a glória da tua palavra que foi ministrada nessa noite. Recebe a glória, Pai, dos louvores que foram cantados e entoados nessa noite também. As orações, as muitas, Pai, confianças dos meus irmãos aqui, a fé que foi exercida hoje na tua direção, Deus, é para te honrar. É para ter certeza de que, Pai, a fé que o Senhor colocou no nosso coração só funciona na tua direção e no fundamento da tua palavra. Por isso que a tua igreja está fundada na rocha que é Jesus Cristo. E quando ela está fundada na rocha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É as portas do inferno, não é as portas da igreja. É as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Deus, que a tua igreja esteja protegida, que o Senhor cubra essa igreja com teu sangue, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, tratando essa igreja, curando essa igreja, Pai, repreendendo, corrigindo, educando na justiça também, porque o Senhor não educa bastardos, o Senhor corrige, educa filhos, e o Senhor faz isso porque o Senhor é Pai. Sabemos, Pai, que nós estamos sendo repreendidos, corrigidos, educados, porque aí, de fato, cumpre a tua palavra de que o Senhor corrija filhos para aproveitamento, e que haverá paz como fruto de justiça dessa repreensão. Nós estamos aqui, Deus, pela fé, como filhos, porque nos últimos dias também o juízo começará pela igreja. Pela igreja. São os filhos primeiros que serão julgados, os filhos primeiros que serão tratados, afunilados, já mostrando que são os frutos desse trigo, pronto para a colheita, ficando evidente daqui um pouco, que os anjos só virão para buscar aqueles que não deram fruto algum. Deus, nos abençoe e nos faça permanecer, Pai, como trigos, esperando, Pai, a colheita do grande dia, em nome do Senhor Jesus. Cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida das mulheres dessa igreja, dos homens, dos jovens, das crianças, dos recém-nascidos, Pai, dos ministérios desta igreja, da liderança dessa igreja. Continua tendo
movimento nessa igreja, Pai, tratando a liderança dessa igreja em nome de Jesus, porque a igreja é do Senhor. O cabeça dessa igreja é o Senhor, é a cabeça que manda no corpo. É o cabeça, Senhor Jesus Cristo, que manda neste corpo. Então, Senhor Jesus, movimenta este corpo de acordo com a tua vontade, porque a tua vontade começa contigo, vem do alto, é espiritual, é prioridade, ela é para nós. Nos envie em paz para as nossas casas, leva-nos em paz, e que tenhamos uma semana abençoada na tua presença, uma semana cheia de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas, semanas de cura, de libertação, de obediência, de submissão à tua palavra. Cura as famílias desta igreja, Deus, para que tenhamos uma igreja saudável na tua presença. Obrigado, povo de Deus, a receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, que o Senhor sobre vós cuide de você, e que o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a graça dele, o amor de Deus e Pai, e a presença do Espírito Santo, hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço ao seu irmão aí, em nome de Jesus.